Quando o propósito é de Deus, não se preocupe, porque até quem vem para atrapalhar, ajuda. Então, continue acreditando no propósito de Deus tem para você. Acredite no seu propósito, como José acreditou. Porque se José não tivesse sonhado, ele não teria contado o seu sonho para os seus irmãos. E se ele não tivesse contado o seu sonho para os seus irmãos não teriam inveja dele. E se seus irmãos não tivessem inveja dele, ele não seria jogado dentro do poço. E se ele não fosse jogado dentro do poço, ele não seria vendido para o Egito. E se ele não fosse vendido para o Egito, Potifar não iria comprar. E se Potifar não comprasse, ele não entraria dentro do palácio. E se ele não entrasse dentro do palácio, a mulher não caluniaria. E se ele não sofresse essa calúnia, ele não seria jogado dentro da prisão. E se ele não fosse jogado dentro da prisão, ele não conhecia nem o padeiro, nem o copeiro. E se ele não conhecesse nenhum dos dois, ele não seria lembrado novamente no palácio. E se ele não fosse lembrado novamente no palácio, ele não se sentaria na cadeira de governador. Você conseguiu entender? Então fique tranquilo, que sua hora vai chegar. Porque quando Deus decide te levantar, até quem vem para atrapalhar ajuda você a chegar no seu propósito. Então acredite no propósito de Deus tem para você. Você acredita? Digite amém. Quando o propósito é de Deus, não se preocupe, porque até quem vem para atrapalhar ajuda. Então continue acreditando no propósito de Deus tem para você. Acredite no seu propósito, como José acreditou. Porque se José não tivesse sonhado, ele não teria contado o seu sonho para os seus irmãos. E se ele não tivesse contado o seu sonho para os seus irmãos não teriam inveja dele. E se seus irmãos não tivessem inveja dele, ele não seria jogado dentro do poço. E se ele não fosse jogado dentro do poço, ele não seria vendido para o Egito. E se ele não fosse vendido para o Egito, Potifar não iria comprar. E se Potifar não comprasse, ele não entraria dentro do palácio. E se ele não entrasse dentro do palácio, a mulher não caluniaria. E se ele não sofresse essa calúnia, ele não seria jogado dentro da prisão. E se ele não fosse jogado dentro da prisão, ele não conhecia nem o padeiro, nem o copeiro. E se ele não conhecesse nenhum dos dois, ele não seria lembrado novamente no palácio. E se ele não fosse lembrado novamente no palácio, ele não se sentaria na cadeira de governador. Você conseguiu entender? Então fique tranquilo, que sua hora vai chegar. Porque quando Deus decide te levantar, até quem vem para atrapalhar ajuda você.